Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nós e tamo junto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e, se for possível, deixar um comentário falando se você concorda ou se você discorda da minha opinião. Beleza? Inclusive, a gente voltou com o nosso Telegram, né? Então, se você ainda não faz parte do nosso Telegram, o nosso link vai estar aqui embaixo para você participar da nossa comunidade no Telegram. Você vai ter um contato mais direto, tanto comigo quanto com a Ari. Se você tiver qualquer dúvida sobre o nosso conteúdo, sobre o nosso operacional, vai lá no nosso Telegram para a gente conseguir debater e tirar essas informações, beleza? Essas dúvidas, na verdade, né, com bastante informação. Inclusive, a gente voltou com os estudos também de mercados. A gente está fazendo lá 7, 8 ativos de estudos todos os dias, os principais, e a gente sempre tá mandando, né, os que vocês pedem. Então, se você precisar de algum estudo, de algum ativo, tiver alguma dúvida, pede lá que a gente manda para você na mesma hora. Beleza? Inclusive, lembrando, né, que aqui é sempre o que eu acredito, né, como eu enxergo o mercado, entendendo o gráfico, né, como eu interpreto a minha leitura do gráfico. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Vamos falar um pouquinho do Bitcoin. Vamos começar aqui no Bitcoin. Eu sei que o pessoal está um pouquinho emocionado com o Bit, eu sei, mas o cenário ainda não mudou. Já tem várias semanas, né, que a gente vem falando sobre isso, que enquanto a gente não tiver o rompimento dessa região, infelizmente, tudo isso aqui é apenas ruído, né? Tudo isso aqui é apenas ruído. Então não fica, né? A gente não fica confortável pensando no médio e no longo prazo, de fato, uma tendência de alta. Uma tendência de alta, ela é composta, ela é feita por topos e fundos ascendentes. O movimento que a gente tem aqui é apenas esse movimento. Se eu não tive o rompimento do topo, eu não consigo ficar confortável para entender a continuidade desse movimento. Então, esse é o primeiro ponto do Bitcoin. Eu sei que você provavelmente está emocionado aí, o seu youtuber favorito está falando que o Bitcoin deve bater US$ 100 mil. Ele errou lá no halving, mas agora provavelmente ele vai acertar, né? Se ele ficar falando infinitas vezes, em algum momento ele vai acertar. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Enquanto a gente não tiver o rompimento do topo, infelizmente, tudo isso aqui é apenas ruim. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente pode estar tentando entender, né? Tem muita gente que fala, isso aqui é uma LTB que foi rompida, isso aqui é uma bandeira de alta. Então, vamos lá. Se geralmente, né, as pessoas estão enxergando isso aqui como uma bandeira, vamos ter um outro pensamento. Bandeira de alta, o padrão vai subir. Se eu sou um institucional e eu preciso, e eu estou comprado desde 15 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil, estou comprado, estou comprado. Isso aqui a gente já sabe que foi um rally, base rally, né? Então, isso aqui é um movimento de reacumulação de institucional. Então, se ele precisar zerar suas posições, onde é que ele vai zerar? Sabendo que tem muita pessoa física querendo comprar, geralmente nesses padrões, né? Então, isso aqui, provavelmente, né, que quando que pessoa física está enxergando que é uma bandeira de alta, significa o quê? Nossa, o preço vai subir, então preciso comprar essa bandeira. Se você precisa comprar essa bandeira, alguém está te vendendo. Quem será que pode estar te vendendo? Então é isso que a gente tem que pensar, beleza? Por isso a necessidade do rompimento dessa máxima, do topo histórico. Quando fizer o rompimento da máxima desse topo histórico, a gente vai esperar o preço subir, recuar, e aí sim nós vamos entrar a favor do movimento de alta. Comprar aqui, né? Por mais que o seu youtuber favorito esteja falando que é um ponto de compra, eu só entendo isso aqui como provavelmente uma captura de liquidez, onde se eu sou institucional e preciso vender e preciso criar narrativas favoráveis, provavelmente pessoa física está comprando aqui, né? Próximo desse rompimento. Então, provavelmente, sem pessoa física querendo vender, pode ter institucional querendo comprar, querendo vender. Desculpa. Se tem pessoa física querendo comprar, provavelmente tem institucional querendo vender. Beleza? Então, e esse movimento aqui é um movimento clássico, tá? Isso aqui a gente vai ser considerado um endorsement do movimento numa LTB. Então, provavelmente aqui seria uma nossa região de topo, e qualquer movimento aqui de manipulação, provavelmente é uma captura de liquidez no movimento de endorsement a favor desse movimento, que seria esse movimento aqui de baixa, para voltar para cá, para depois que ele capturou essa liquidez, ele dar continuidade ao seu movimento de baixa.
Beleza? Então esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês ficassem atentos. Agora, se ele fizer o rompimento dessa região, pronto, acabou. Aí, de fato, nós estamos no movimento saudável e a gente vai conseguir, né, traçar a nossa região de prêmio de desconto aqui próximo dessa região e qualquer recuo que ele fizer, a gente vai estar comprando a favor do movimento. Beleza? Primeiro ponto para o Bitcoin, para a gente entender. Inclusive, quando a gente coloca aqui o nosso gráfico mensal, só para vocês entenderem mais ou menos, tá? Para vocês verem que não faz, que não é tão fácil assim essa compra que está todo mundo enxergando de Bitcoin subindo infinito. Quando a gente coloca o nosso MACD, a gente pode entender que esse topo ele é mais alto do que esse topo, seria essa referência, né? Enquanto essa região do MACD linha é mais alta do que essa região no MACD linha. Então, se a gente ligar os pontos, né, o que a gente aprendeu lá na nossa segunda série, terceira série, eu entendo que no indicador ele está me falando esse movimento aqui, essa região aqui, ó, marcado para vocês. Essa região de topo aqui equivale a esse topo, enquanto essa região de topo equivale a esse topo. Então, está falando que essa região, esse movimento aqui, ele está mais fraco do que quando estava dentro dessa região. Então, de fato, o que a gente pode estar enxergando aqui é uma possível divergência, né? A gente ligar os pontos, né? Seria mais ou menos esse movimento aqui, ó. Aqui a gente tem um topo mais alto que o topo anterior e a gente pode estar entendendo no indicador oposto, né? Topos descendentes, mostrando que esse movimento aqui talvez não esteja tão forte assim. Beleza? Por isso a necessidade do rompimento da máxima. Rompendo a máxima, aí sim a gente vai conseguir entender o movimento de alta, o movimento, né, de topos e fundos ascendentes, e aí a gente vai operar a favor desse movimento. Beleza? Então, olhando o gráfico mensal, a gente ficaria bem atento para todo esse movimento. Beleza? Quando a gente coloca o gráfico diário, aí sim, no gráfico diário, a gente até falou, né? Se você pegar o vídeo de 2 semanas atrás, a gente fala sobre esse movimento. Quando ele rompeu essa região, aí sim. Depois você vai lá dar uma olhada no vídeo de 2 semanas atrás, vocês vão entender o que a gente falou. Quando ele rompeu essa região de topo, aí sim, a gente poderia pensar em algum argumento comprador, né, a favor desse movimento, na expectativa de romper essa região de topo, de dar continuidade ao movimento, que de fato foi o que ele faz, foi o que ele fez. A gente, inclusive, fala no gráfico de 60 minutos, no vídeo de 2 semanas atrás, que aqui era um ponto interessante para a gente conseguir pensar em alguma venda até o último fundo, né, que seria um movimento de intraday, mas a expectativa seria dar continuidade ao movimento, ao rompimento dessa região. E foi o que aconteceu. Agora, a gente está onde? Dentro daquele movimento, provavelmente aqui próximo dessa região, é uma regiãozinha, né? Onde seria o último ponto de interesse vendedor, né? Onde a gente pode estar tentando entender que aqui pode ter um robozinho vendendo aqui toda vez que o preço chega aqui. Então, de fato, não é um ponto, né, tão confortável, tão interessante para a gente conseguir pensar em vendas. A gente pode entender o mesmo argumento aqui que a gente viu no gráfico mensal também no gráfico diário. Os topos no indicador estão caindo, enquanto o preço aqui está subindo. Então, mostra que provavelmente a gente tem uma divergência de baixa, né? Então, são alguns argumentos para a gente entender que agora não é um ponto interessante para a gente pensar em comprar o Bitcoin. Beleza? Seja paciente, tenha calma. Espera ele fazer o rompimento aqui, ó. Se ele fizer o rompimento dessa máxima aqui, ó, pronto, bonitinho, rompeu, aí você espera o próximo recuo e aí você compra tranquilo, sossegado, a favor do movimento. Não queira adivinhar o movimento. Aqui você tem 50%, você pode comprar, é a mesma coisa. Quem está comprando dentro dessa região aqui, já ficou rico, já ficou pobre, já ficou rico, já ficou pobre, porque nada mais foi do que sorte. Se quando subiu, provavelmente foi sorte, quando caiu, provavelmente também foi sorte. Então é isso que a gente tem que ficar atento. Tudo isso aqui que está acontecendo é um ruído, é um grande ruído. A gente precisa a gente precisa ter confirmações. E as confirmações sempre são em rompimentos de topo ou em rompimentos de fundo. Nesse momento, ele nem rompeu o topo e nem perdeu o fundo. Então, tudo isso é apenas um grande ruído. Beleza pura? Desculpa, eu sempre venho aqui estragar um pouquinho, né, o sentimento de vocês. Espero que vocês entendam. Beleza? O último ponto, um ponto interessante, que poderia ser um ponto de compra, né, seria a gente entender toda essa região aqui, entender isso aqui como nosso prêmio de desconto, e se o preço tivesse tocado aqui próximo dessa região, aí sim, aí seria um ponto interessante para a gente ter pensado em compra. Por quê?
esse movimento é um movimento de alta que está me validando. E aí sim eu ia comprar o recuo a favor desse movimento, abaixo da minha região de 50%, abaixo da minha região de prêmio, seria a minha região de desconto. Beleza? Exatamente o que eu quero que ele faça aqui. Faça o movimento dessa região e aí sim eu fico confortável. Calma. Aí ele faz o mesmo movimento que ele fez aqui, ó. Exatamente o mesmo movimento. E aí o próximo recuo eu vou lá comprar. Beleza? Então essa é a minha leitura para o Bitcoin. Vamos ver o Ethereum? Ethereum mais fraco, né, do que o Bitcoin. Inclusive, esse é um sinal que a gente até falou sobre isso lá no Telegram, que eu não gosto. Eu gosto de ver, de fato, no movimento de alta forte, as criptos menores, né, performando melhor do que o Bitcoin. Não é o que acontece. O Ethereum, de fato, está mais fraco do que o Bitcoin, então acho que não fica tão saudável, né? Eu queria ver o Ethereum, de fato, ganhando valor em relação ao Bitcoin. Então, aqui, se a gente for olhar o Ethereum, né, a gente pode entender que o Ethereum ainda nem fez o rompimento da máxima no gráfico diário, enquanto o Bitcoin no diário já fez, mas o Ethereum ainda no gráfico diário não fez. Então, de fato, para dar continuidade ao Ethereum, a gente precisaria pelo menos romper essa região, e aí sim a gente vai começar a entender algum argumento comprador. Fora isso, acho difícil. A gente pode estar, inclusive, vendo aqui, ó, mesma coisa acontecendo aqui, também no Ethereum. Ó. A gente pode estar tentando montar aqui uma divergência de baixa também no gráfico diário do Ethereum. Então, de fato, o Ethereum precisa romper essa máxima para a gente ficar mais confortável para operar na ponta compradora. Beleza? Ele já fez até o primeiro ponto aqui interessante. Ó. Fez um topo, desculpa. Fez um fundo mais alto que o fundo anterior e agora a expectativa é que ele faça um topo mais alto que esse topo, né? Que seria acontecendo justamente o rompimento dessa região. Beleza? A gente fica mais confortável, todo recuo que tiver, a gente vai conseguir comprar Ethereum no gráfico diário, inclusive nos gráficos menores, para a gente poder começar a acumular, montar posições compradoras. Beleza? Então, seria mais ou menos essa é a minha leitura para o Bitcoin e para o Ethereum, né? As duas aí, então a gente já consegue ter noção do resto do mercado. Vamos falar um pouquinho agora aqui do euro contra o dólar. O euro contra o dólar, a gente pode entender, que eu falo para vocês, são essas coisas aqui, ó. A parte que tem que ter paciência. Aqui era o topo do euro. Pronto. Tudo isso aqui que aconteceu foi o quê? Teoricamente, um ruído, não fazia sentido comprar aqui. Então, agora que ele fez o rompimento dessa região, o que eu faço? Traço minha região aqui, ó, traço minha região de prêmio de desconto. Pronto. Quando ele estiver abaixo da região de 50%, eu vou procurar argumento comprador. Aqui, onde ele está agora, é um argumento comprador. Aqui, ó, próximo dessa região. Isso aqui é um order block válido, que tem essa estrutura de alta, rompe o último topo, pronto, meu RSI está abaixo de 30. Aqui eu fico confortável para montar posições compradas. Meu stop é curto, meu alvo é longo, é diferente do Bitcoin, que a gente está tentando comprar próximo dessa região. O risco-retorno não fica favorável. Se o Bitcoin bater 100 mil dólares, ele vai subir, sei lá, 30%, 35%, não sei, deixa eu fazer as contas, 40%, né? De 70 mil que ele está agora para 100 mil, dá uns 40%, mais ou menos. 30 e poucos, 40%. Se qualquer queda que ele tiver, vai ser mais do que 20%. Então não vale a pena a simetria. Quando eu perco um, quando eu ganho, eu tenho que ganhar pelo menos dois. Se eu tiver uma simetria, se eu não tiver essa simetria favorável, provavelmente eu vou acertar essa e vou errar todas as outras no longo prazo. E provavelmente vou ficar no prejuízo. Beleza? Aqui no euro, não. A gente tem um movimento. A gente entendeu o movimento de alta, rompeu a região de máxima, agora ele está recuando. Aqui sim é um ponto interessante. Não significa que vai parar, que vai dar certo e pronto. Mas aqui é um ponto interessante. Depois de todo esse recuo do preço, entendendo todo esse movimento de alta, essa estrutura de alta, fez o rompimento dessa região de alta, pelo gráfico diário, aqui sim é um ponto interessante para a gente pensar em comprar o euro. Beleza? Então, de fato, aqui, quem for mais conservador, pode diminuir até por 60 minutos aqui, ó, esperar os 60 minutos, fazer o que a gente já está aprendendo aqui nesse vídeo, né? O que a gente precisa? Faz 60 minutos, faz o rompimento dessa máxima, volta, a gente vai ter o quê? Um topo, um fundo mais alto que o anterior, provavelmente aqui próximo dessa região, vai ser um ponto onde eu queira comprar pelos 60 minutos, entendendo que o ponto principal seria o diário. Então, os 60 minutos está alinhado com o meu gráfico diário, seria, né, quando a gente tem lá o movimento do micro alinhado com o macro, né? Provavelmente o RSI de 60 minutos abaixo de 30 também pode ser um ponto interessante para a gente pensar em compras a favor do euro contra o dólar. Beleza? 60 minutos, o semanal, desculpa, só para a gente entender.
E aqui fica claro, isso que eu pego tão o mercado é simples, né, a gente que complica. Rompe essa era a máxima, fez o rompimento do topo, não consigo comprar pelo gráfico diário. Simples, tranquilo, relaxado, o mercado faz a mesma coisa sempre, é exatamente o que o Bitcoin está fazendo. O Bitcoin é essa barra aqui, ó, lá próximo da máxima, então ele precisa fazer o rompimento, assim como o euro contra o dólar, ele precisa fazer o rompimento. Se ele não fizer o rompimento, nada mais vai ser do que um topo mais baixo do que o anterior. E tudo isso aqui que a gente teve, né, dentro foi apenas ruído. Beleza? Mais ou menos isso. O DXY. DXY a gente marcou. Olha aí o vídeo de 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás. Vocês vão olhar aí. A gente marcou essa região aqui, esse retângulozinho aqui, que era até um retângulo pelo gráfico diário. É um order blockzinho dentro dessa região que eu falo. É o último ponto onde o DXY vai suportar. Senão ele vai ter que ir pelo mensal, vai lá 90, 96, 97, mais ou menos. Aqui seria o ponto mais interessante para a gente pensar em compra através do DXY. Vamos olhar esse vídeo lá para vocês entenderem se o que eu estou falando faz sentido ou não. Aqui, de fato, foi onde o player precisou defender. Agora, o que a gente precisa? O movimento, ele rompeu essa minha regiãozinha aqui. Então, eu quero comprar todo o recuo. Qual que é, provavelmente, onde seria o primeiro recuo entendendo o gráfico diário? Eu posso colocar nos 60 minutos e entender quando 60 minutos estiver abaixo de 30, provavelmente, quando 60 minutos estiver abaixo de 30, provavelmente eu vou buscar um fundo em relação ao gráfico diário. Posso colocar aqui o meu RSI Levels e aqui, ó, próximo dessa região, provavelmente pode ter algum tradezinho aqui para eu poder pensar em compra do DXY a favor do movimento. E o DXY pode ser termômetro para qualquer mercado, tá? Isso aqui é a cesta de moedas em relação ao dólar. Se o DXY ganha valor, provavelmente o restante do mundo vai estar perdendo valor. Se o DXY perde valor, provavelmente o restante do mundo vai estar ganhando valor. Beleza? Então, de fato, aqui seria um ponto onde eu pensaria em compras do DXY. Beleza? É... Vamos colocar aqui o gráfico semanal para a gente entender. Pelo semanal, a gente já pode entender um outro cenário. A gente pode entender que aqui era a nossa máxima, é mais ou menos o que aconteceu no euro também, né? Aqui a gente teve um topo, não fez rompimento de topo, então a gente teve um topo mais baixo que o anterior. Qual que é a expectativa? Vir testar essa região de fundo. Exatamente o que aconteceu no euro contra o dólar. E é o que pode estar acontecendo também no Bitcoin. O gráfico se repete. Beleza? Então é isso. A gente tem um topo mais baixo que o topo anterior. A expectativa era que ela vinha aqui perder essa região de fundo. Não perdeu, agora é o oposto. Agora a gente tem um fundo provavelmente mais alto do que o fundo anterior. Então a expectativa é que ele venha fazer o rompimento dessa máxima aqui no médio e no longo prazo através do gráfico semanal. Beleza? Vamos falar do ouro um pouquinho? Ouro é alta infinita, não tem muito o que fazer. A gente não vai conseguir, né, pensar em nenhum movimento vendedor do ouro. A gente vai ter que operar a favor do movimento comprador. E olhando o semanal, o primeiro ponto que eu pensaria em compra seria no RSI abaixo de 30 no 4 horas. Inclusive, acho que a gente fala também no vídeo de 2 semanas atrás. Depois vocês vão lá dar uma olhada, me avisa se a gente falou sobre isso ou não. Aqui, provavelmente, né, foi o ponto mais barato para a gente entrar a favor desse movimento. Aqui era um recuo, né, a favor desse movimento de alta. Acho que a gente fala sobre esse movimento. Então, aqui seria um ponto interessante para a gente comprar o ouro. Da mesma forma, quando acontecer de novo o RSI abaixo de 30, como ele fez o rompimento, né, e continua um movimento expressivo de alta, todo o recuo a gente vai querer comprar. Então, provavelmente, quando o RSI estiver abaixo de 30 no 4 horas, provavelmente a gente vai estar buscando um fundo em relação ao fundo anterior. O semanal provavelmente já deve estar criando alguma divergência. Então, de fato, pelo semanal não dá para a gente comprar, a gente precisa esperar, a gente precisaria esperar o preço, né? Aqui, ó, a gente tem esse cenário aqui, ó. Aqui até já está concordando, tá? O linha está concordando com o preço, o histograma ainda não. Então, de fato, não dá para a gente pensar em vender aqui. O ideal seria esperar cair pelo 4 horas e comprar o recuo a favor do 4 horas. Beleza? Então é isso, falando aqui sobre os principais ativos, dei uma pincelada com vocês aí em relação a alguns movimentos que podem estar acontecendo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like e qualquer coisa, chama a gente lá no nosso grupo do Telegram. Fechou? Um beijo para vocês, tamo junto, um abraço, boa semana, bons trades e game para todo mundo. Beleza? Beijo para vocês, tamo junto.